Opa, bom que vocês. Acho que todos, ou alguns de vocês devem conhecer. Hoje quero lhe apresentar o método Fanart 3.0. Nele, você irá aprender a estrutura usada pelos criadores dos animes para desenhar de forma perfeita em algumas semanas, ao invés de anos, em escolas tradicionais. Você será capaz de desenhar seus personagens favoritos sem precisar copiar por cima. Basta apenas só olhar uma vez. Também, independente do seu nível, ou idade, ou habilidade, você será capaz de desenhar. Para saber mais informações, clique no primeiro link no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Esse manhwa daqui já se inicia no Rei Juan. Nosso prota, que é um príncipe, tem um dever hoje. Hoje era para ser seu dia de coroação, porém ele, que estava numa ressaca, começa a ter algumas dúvidas. Porém, ao seu lado, na sua cama, estava a nossa morena. Essa era a mina preferida do seu pai. Já confuso, ele acaba olhando para o lado. Mestre do harem. Já ele, que continuava confuso, vê um desses figuras jogando um balde d'água em nosso prota. Mas confuso de ver um grupo de figurantes em seu quarto, eles começam a arrastar o nosso protagonista pro chão. Nossa morena acabou indo para a forca. Essa, agora que está bastante desapontada com o moleque, pretenderia mandar o moleque para baixo da terra também. Mas, por algum motivo, o seu braço estava bem fraco. Sabendo que alguém estava tentando sabotar ele, ele tenta encontrar o culpado. Mas, olhando ao redor, ele percebe que não é só um, como em si todo mundo que estava por ali. Esse príncipe daqui e um comandante estava contra ele também. Sabendo que eles estavam tentando jogar o nosso prota na prisão para que eles pudessem assumir o trono no lugar dele, ele acaba tentando se defendendo ali. Mesmo tentando se defender, ele era jogado. Enquanto o nosso meninão daqui era jogado, o portão se abre. Ao abrir ali, aparece ele, vulgo Imortal Sábio. Esse, que era um cara bem respeitado nessa seita, acaba começando a entender um pouco a situação que estava rolando por ali. E como o resultado é somente pronto, ele acaba botando um fim nisso. Nosso prota era culpado por fazer que seu reino ganhasse uma fama um pouco ruim. Ele dali deverá ser preso. Nosso prota, ao escutar isso, começa a tentar se defender, mas nada que ele tentava falar, nada funcionava. Nosso prota, que passou 10 anos treinando, tudo daqui foi jogado fora. Ele, que era para ser o mais forte, agora está sendo preso. Agora acorrentado dentro de uma jaula, a sua irmã aparece. Essa, que é a única que está ao lado dele, começa a tentar ajudar o nosso protagonista, porém a sua ajuda não foi o suficiente. Em seguida, eles continuam levando o nosso prota para uma prisão. Chegando no reino de gelo, ele acaba meio que sentindo um pouco de frio. Porém, o seu corpo começa a também ficar um pouco mais pesado. Cansado, ele começa a fechar seus olhos. Ao fechar seus olhos, ele acaba caindo ali mesmo. Esses seguras que estavam por fora percebem que o nosso prota bateu as botas. Então assim, abre aquela jaula. Em seguida, pega o nosso meninão. Então, ao pegar o nosso prota, ele joga ele pelo penhasco. Agora ali, num frio sozinho, ele já pensava que seu fim chegou. Porém, em seu pescoço tinha um colar. Casa dos Deuses. Ou traduzindo para nós daqui, hacker puro. Primeiro nível do corpo dourado. Em sua frente daqui, aparece ele, vulgo Buda Celestial. Agora que seu tempo chegou, essa Buda irá passar os seus conhecimentos ao nosso protagonista. E enquanto isso, de um outro lado, já vemos essa daqui, a nossa traidora. Essa agradecia a esse bicho daqui. Esse, que sempre cumpre o que fala, no próximo dia mandará outra pessoa assumir o trono no lugar de nosso menino. Escutando isso, ela já fica bastante feliz. Mesmo que o novo cara que irá assumir o trono não possui muita habilidade e poder, ele irá ajudar esse cara. Essa, que vai ser a primeira a tomar no pé do bucho quando encontrar com o nosso meninão, já fica bastante feliz ao escutar isso. Por ser sempre um cara que cumpre o que promete, nosso prota, no próximo dia, com certeza não vai estar mais vivo. E enquanto aqueles figuras planejavam a morte de nosso meninão, daqui já de outro lado já vemos o nosso prota. Em um topo de uma montanha vemos ele dali. Ele acordava. Acordando, ele se pergunta se não tinha morrido. Também em seguida ele percebe que o quebrador de almas passou. Mesmo ele desanimado por passar aqueles 10 anos treinando para que agora ele não possa nem sequer usar um pouco de seus poderes, ele fica de boas, pois ele começa a se perguntar do que foi aquele tipo de pesadelo que ele acabou de ter. A única coisa que ele lembra do seu passado, sua mãe acabou meio que batendo as botas. Porém, um cara acabou aparecendo. Esse cara resolveu aparecer todos os dias e sempre vivia contando algumas histórias ao nosso protagonista. Nosso protagonista sempre queria ver esse cara, porém ele nunca conseguia ver esse cara. Mas foi em um desses dias daqui
esse cara acabou entregando para ele uma barra de ferro. Graças a esse pesadelo que ele acabou de ter, ele conseguiu daqui voltar a fazer as suas cultivações. Cultivando por um tempo dali, ele resolve levantar. Levantando, ele vai até uma árvore. Essa árvore, ele começa a utilizar as suas artes marciais nela. E em seguida, ele volta a cultivar novamente. Após 4 dias, ele conseguiu utilizar perfeitamente o presente celestial do Varai. Com um simples movimento de mão, ele destrói uma rocha. Agora bastante feliz por estar conseguindo utilizar suas artes marciais, ele acaba no fim percebendo que sua força de antes acabou meio que voltando para si. No momento, nosso protagonista tem a força de 4 cavalos de guerra. Mesmo assim, ele quer ficar mais forte, então para isso, ele volta a treinar. Após passar um dia, 4 dias, 5 dias, ele conseguiu dominar a habilidade Tendão do Varaj. Agora sua força, que era fraca antes, está mais forte. Agora é 5 vezes mais forte do que era antes. Agora com a força de 10 cavalos, porém enquanto nosso meninão ficava bastante contente pela sua conquista daqui, ele acaba sentindo um cheiro. De fundo, uma cobra passa. Ele que não perde de visão ela, acaba vendo aquilo em sua frente. Esse agora que apareceu em sua frente, acaba se transformando. No fim, ela vira um humano. Essa é apenas um cabeça daquele figura de antes que mandou ela que vir matar o nosso meninão. Ela que ficou bastante surpresa de ver o nosso prota vivo, ela iria completar o seu trabalho de matar o nosso prota ali. Falando isso, ela então já parte para cima de nosso protagonista. O prota vendo ela vindo na sua direção, percebe que seus socos estão cada vez mais fracos. E isso permitiu que ele refizesse o contra-ataque. Após socar o busto dela, ela voa para longe. Não acreditando na força de nosso meninão, ela só vê ele partindo com tudo para cima de si. Não querendo perder a oportunidade, ele pretende matar ela ali mesmo, pois se ela voltar ao seu corpo de cobra, será um pouco mais difícil. Após dar um chute de qualidade, ela voa para um outro lugar. Nosso prota, que já iria fazer o ataque final nela, ela acaba no fim se transformando. Aqui, ela volta para sua forma original. Com a forma da cobra, ela pretenderia devorar nosso prota, mas nosso meninão desvia desse contra-ataque. Por cima dela, ele pega uma pedra. Com essa pedra na mão, bate na cabeça dela. Essa que já estava para morrer, pede para que o nosso prota não matasse ela. Para não matar ela, ela iria contar a verdade sobre a morte do pai de nosso meninão. Quem matou o pai de nosso protagonista foi o seu mestre e uma menina por aí. Porém, isso era apenas uma distração. Uma distração para que ela pudesse fazer um contra-ataque. Nosso prota, que achava que seu pai morreu de velhice aos 20 e poucos anos, descobre um pouco da verdade. Assim então, percebendo que ele conseguiu perder a concentração, ela acaba meio que pegando o nosso prota e jogando para cima. Ele, logo em seguida, cai do penhasco, mas ele não cai no chão, em si cai dentro de um rio. Ela, que agora só está o pó, apenas pensaria em voltar. Já aqui de um outro lado, vemos nosso protagonista acordando. Acordando, ele fica confuso de onde está, mas em sua frente estava um velho. Esse velho tinha a voz daquele cara que deu aquela barra de ferro pro moleque. Para saber a verdade, ele tenta perguntar a esse velho se ele foi até a casa dele para entregar algo para ele. Ele responde que não. Esse velho, que já vive mais de 80 anos nessa montanha, diz que nunca desceu. Então, confuso de onde está, ele pergunta a sua localização. Sabendo agora, ele fica um pouco mais de boa. Se apresentando, logo em seguida descobrimos o nome desse velho, Tio Sun. Esse não foi o cara que salvou o nosso prota que estava se afogando no rio. Seu professor que salvou ele. Agora, ele está cuidando de nosso prota. Porém, ele precisava mostrar algo ao nosso prota. Então assim, o nosso protagonista acaba terminando o que estava comendo. Saindo, ele percebe que na seita da espada está agitando. Sem acreditar do quão lindo é esse lugar, esse velho acaba entregando algo ao nosso prota. Após entregar aquilo, nosso protagonista se veste com aquilo. Se vestindo, ele segue o caminho, pois precisava estar se encontrando com um certo alguém. Porém, o lugar onde que eles vivem tem uma regra. Essa regra é servir sempre todo mundo. Você sendo servente, você terá que cuidar das coisas. Não poderá ter a liberdade de sair e fazer o que bem quiser. Mas se você, com 15 anos, despertar algum tipo de habilidade, você passa a não ser mais servente de uns cabeções aí. Esses e eles podem estar meio que cultivando a imortalidade. Significa terraque infinito quando quiser. Só que entre essas pessoas, esse velho não conseguiu o que ele tanto queria. Nosso prota, que ainda faltava pouco para conseguir essa tal façanha, fica desanimado. Porém, esse mestre daqui acaba falando algo para ele. Mesmo ele sendo um discípulo desses caras daqui, ele não pode estar desrespeitando ele. Como penalidade, desrespeitar ele será a morte. Porém, enquanto siga caminho, por cima de si passa alguém. Essa era a discípula direta do professor. Sua reputação era bem alta. Nosso prota percebe que esse lugar é só um pouco mais perigoso do que imaginava. Porém, nosso prota pede a ele qual será a próxima missão sua de servente. No momento, ele não responde. Em sim segue caminho. Aqui, ele encontra com outro figura. Esse daqui queria já testar a força de nosso meninão.
Aí esse velho, no fim, acaba impedindo que isso aconteça. Porém, ele dá uma única chance para o nosso prota. Se ele falhar em alguma coisa, ele já era. Aqui em um certo canto, já vemos uns figurão importante. Nosso prota, que não podia apenas fazer nada, apenas obedece o que aquele velho que diz ao nosso protagonista. Mas no meio de seu trampo, ali um bichinho acabou meio que batendo as botas. Nosso meninão que ficava de fundo apenas observava. Mas esse figura que tava aprontando aponta que foi o nosso prota que fez isso com esse bichinho. Não tendo nem sequer a opção de explicar o que aconteceu, esse cara pega um chicote. Com o chicote na mão, começa a chicotar o nosso prota. Esse velhinho aparece para tentar ajudar o nosso meninão, mas ele não sequer consegue. Em seguida, esse continua a acertar a cada golpe em nosso meninão. Após acertar em cheio nele, ele voa um pouco para longe. Achando que nosso meninão bateu as botas ali, do fundo vemos ele se levantando. Mas no momento, ele não quer bater em figura. Ele quer esperar um pouco, pois falta só 2 meses para que ele possa ser finalmente livre desse daqui. O velhinho que chega em nosso prota pede para que ele não ficasse com ódio deles e tentasse fazer uma maluquice. Ele que não queria fazer nada, apenas obedece. Mas nosso prota que quer já a vingança, ele passa a treinar um pouco a mais. Aqui após 10 dias, vemos ele treinando um pouquinho, pois ele percebe que precisa ficar forte. Os oponentes que ele vai estar encontrando na frente será um pouco mais difícil para poder peitar. Nosso prota que estava de boa treinando ali, ele percebe que do nada, do fundo, aparecem uns figuras. Ele percebe que ainda não pode estar lutando contra eles, pois havia consequências. Nosso prota tenta pensar os níveis dele, e a luta que iria rolar daqui talvez seria um pouco difícil. Enquanto ficava pensando, um maluco que queria tomar no pé do bucho já queria vir para cima de nosso prota. Porém ele não queria se segurar. Porém dali tinha um que estava tentando se pagar de machão. Esse vai na direção dele, pensando que seu soco queria acertar ele. Nosso prota dá um no pé do bucho desse cara que cai duro no chão. Voando para trás só na pesada só, os outros vê quão forte ele é. Sabendo disso, todos resolveram querer se unir para peitar ele. Todos tentam acertar um golpe nele, mas nada acontecia. Nosso protagonista daqui conseguiu derrotar um por um. Nosso prota em seguida já chama então esse velhinho para abrir. Sacando então a sua espada, nosso protagonista se prepara, pois ele utilizou sua habilidade. Essa habilidade poderia estar derrotando esse velho fácil, mas esse velho conseguiu desviar. Ele então vê que ele vai dar um pouco de trabalho. Por ter apanhado um pouco, essas figuras pedem para que esse velho matasse o nosso protagonista. Esse, usando sua espada, vai na direção de nosso prota. Ele tenta fazer uns ataques nele, mas nosso meninão desviava tudo. Um daqueles ataques, infelizmente, pegou nele. E no momento, ele não poderia estar afundando um soco bem dado na cara desse figura. Por ser só um mero servente, ele terá que aguentar um pouquinho. Então, recebendo vários ataques e desviando, esse daí resolveu querer partir pra cima dele logo. Então, para não morrer, ele desvia de novo. Agora, atrás de uma árvore, ele se vê cercado. Esse então lança na sua direção um ataque. Mas em seguida, nosso prota segura sua espada. Segurando ela, ele já utilizou uma outra habilidade sua. Punho do dragão. Utilizando essa habilidade, ele afunda a mão na cara desse bicho. Em seguida, os figuras ficam bastante surpresos, pois nosso prota conseguiu derrotar esse velho. Então, por nosso prota ter conseguido derrotar esse velho, ele saca do chão uma espada que ele segurava. E segurando agora essa espada na mão, ele vai na direção desses figuras. Ele passa por eles, e passando dali, ele derrota um por um. Então, depois de cortar todas as figuras que estavam aqui, eles caem no chão. Então, ao derrotar todas essas figuras, ele agradece ao nosso hack, pois graças ao nosso hack, ele conseguiu segurar aquela espada. Caso não tivesse hack nenhum, ele já nem teria mais um braço seu. Porém, atrás de nosso prota dali já tinha uma pessoa. Essa olhava tudo que estava acontecendo. Porém, essa ficou surpresa de quão forte esse cara conseguiu ficar. Então, saindo daquele lugar, nosso prota vai até a sua casa, onde lá vê uns remédios feitos por aquele velhinho, que ajudou ele antes. Já aqui, em outro lugar, já podemos ver a nossa branquinha. Essa daqui vai até um certo lord. Da onde lá, ela acaba falando para esse lord tudo o que aconteceu. Porém, no fim, ela não poderia estar culpando o nosso prota, pois quem quis morrer lá foram os figuras. Esse que era gente boa, dizia que estava tudo normal. Só que antes dela partir, esse pede para que ela tomasse um pouco mais de cuidado, pois mesmo a seita sua sendo um pouco rígida, ela tem uns caras que são um pouco doidos. Então assim, um mês se passa. E já daqui, vemos o nosso protagonista. Ele já saiu da casa de nosso velhinho. Motivo onde ia, era para fazer uma inscrição para se tornar algo mais respeitado nessa seita. Só que então, para ele não conseguir passar vergonha no Uchizu contra alguns monstros, ele vai para um certo canto, onde lá ele começa a cultivar um pouco rim, fôlego e pulmão. Ele precisa fazer que tudo isso esteja tudo conectado. Depois que tudo esteja no momento certo, ele bota aquilo para fora, pois aquilo é necessário para que a sua cultivação seja completa.
Porém, mesmo alguns meses depois, ele percebeu que ainda não conseguiu ativar o hacker por completo. Então, por não conseguir, ele se levanta dali. Se levantando, ele já daqui iria sair, pois o velhinho chegou para estar chamando o nosso protagonista, com o objetivo agora de sair dessa vida de servente e se tornar um cara doido para pegar figura no X1. Daqui já de um outro lado, podemos ver o nosso protagonista. Ele daqui pedia para que o nosso velhinho olhasse ele lutando contra os figuras. Por cima de si, já aparece aqueles figuras de antes que infernizou um pouco a sua vida. Mas esses vão na direção de nosso protagonista. Porém, esses ao chegar perto deles, já começa a zoar o nosso protagonista. Esse ainda perguntava do motivo dele ainda estar vivo. No momento, ele não pode estar fazendo nada contra esses figurantes fracos. Como um mero servo, ele dali terá que obedecer um pouco o que esses trem falar. Porém, um dessas figuras queria fazer o nosso prota pagar pouco porque fez nada. Essa queria que o nosso prota batesse as botas. Esse outro já queria fazer o nosso protagonista ser humilhado um pouco. Um contra o outro falando outras coisas, o nosso velhinho daqui acaba enfiando no meio. Esse só veio aqui apenas para tentar fazer o nosso prota se tornar um guerreiro. Mas ele via que nada acontecia. Enfiando no meio, ele pretenderia falar por ele mesmo. Porém, ao fazer isso, esse figura queria já espancar o nosso protagonista. Todos figuras do fundo ficam surpresos e acham que ali seria o fim de nosso prota. Esse já iria pegar o chicote para espancar o nosso menino, mas foi nesse exato momento que algo acerta ele. Voando para longe, ele fica surpreso ao ver quem atacou ele. Esse é a pessoa mais respeitada dessa seita. Ao ver ela, esse daqui fica bastante surpreso. Porém, esse daqui ainda não desistiu de punir o nosso protagonista. Mas dali, como a nossa branquinha está do lado de nosso meninão, ela queria proteger ele. Caso esses bichos não metessem o pé daqui, ela dali terá que lutar contra ele. Porém, ao escutar isso, todos dali metem o pé voando. Mas estes ainda não desistiu de querer pegar o nosso protagonista no 1x1. Então, já ao ser salvo dali, ela acaba saindo. Nosso prota apenas faz o básico, agradece a ela. Esse velhinho não poderia estar subindo até o topo, pois está velho e não conseguiria andar muito. Mas o nosso prota se dispõe a carregar ele. Mas já o nosso protagonista daqui percebeu uma coisa: se ele quer mudar de vida, terá que ser no próximo dia. Caso ele não consiga fazer o que tanto quer, ele irá ser um servente para a vida toda. Caso também, será humilhado por aqueles figuras chato para a vida toda. Só que, para nós saber já o que vai estar mais acontecendo dali para frente, nós daqui teremos que deixar para uma próxima parte. Se tu quer parte 2, vamos deixar uma meta de likes daqui. Se nós bater 3.000 likes, eu estarei trazendo a parte 2 para vocês. E eu, claro, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like e nos vemos por aí, né?